Já pegue aí a tua Bíblia. Pegue aí a tua Bíblia, no nome de Jesus. Procure aí o livro de Josué. Você vai passar o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e logo depois é o livro de Josué. Você vai procurar, amados, o capítulo 9. Livro de Josué, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Quem encontrou? Amém? Diz assim: E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. É isso mesmo que está escrito aí? Você crê nessa palavra? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração, amados. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite. E vamos pedir ao Senhor a revelação dessa palavra através do Espírito Santo de Deus. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Não converse de maneira nenhuma. Amados, Josué é um personagem bíblico, é um herói bíblico. E ele teve o chamado, primeiro como soldado de Israel. Mas, quando o próprio Moisés, ele bateu na rocha, desobedecendo ao Senhor, ele não poderia mais estar à frente do povo. Até queria ainda, mas Deus não permitiu. E falou para o Moisés que ele desse agora autoridade para o Josué que estaria à frente agora do povo. E com Josué, eles vão atravessar o Jordão. E a primeira cidade que eles conquistam, a grande cidade de Jericó. Qualquer dia vamos falar sobre ela, como foi aquela grande vitória. Pastor, aquele grito que eles deram, alguns dizem, amados, que o que derribou aquelas muralhas foi exatamente o grito que eles deram. Foi algo científico. E o Josué era cientista? Não, mas ele obedeceu ao Senhor. Qualquer dia vamos falar desse assunto. Mas agora, quando eles acabam de vencer a Jericó, eles vencem também a Ai. Teve todas aquelas dificuldades por causa de Acã. Então, o nome de Israel, o nome do Senhor, já era conhecido por toda aquela região. Mas, uma das primeiras coisas que Deus falou para eles, é que eles não fizessem acordos com os moradores de Canaã. Todas aquelas pessoas seriam descartadas. Ninguém que morava ali servia para que eles tivessem amizade. Quem está entendendo isso aí? Essa era a ordem de Deus. E a ordem de Deus, amados, ela tem que ser inquestionável. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Pronto, foi isso que aconteceu. Aí vieram esses homens de Gibeão. Pastor, onde era Gibeão? Era também em Canaã.
a 40 quilômetros ao noroeste de Jerusalém e a uns 11 quilômetros a sudoeste de Ai. Estava encravada no território de Benjamim e foi designada aos levitas. Era de Canaã, mas o que eles fizeram? Eles se vestiram de roupas velhas, tomaram pão envelhecido, enfim, eles fizeram toda uma farsa para chegarem diante de Josué e dos líderes, pedir que eles fizessem um concerto com eles, uma aliança. E a aliança, amados, é muito séria. Preste atenção nisso. Quando se faz uma aliança, ela não pode ser quebrada. Por isso, antes de fazer qualquer concerto, qualquer aliança, preste atenção no que você está fazendo. Porque não pode ser quebrada, irmãos. Então aqueles homens chegam até o Josué, queremos fazer um concerto com vocês. O Josué é chamado pelos seus soldados. Josué, tem umas pessoas aí que querem um momento com o Senhor. Ele, como era o líder, foi até aqueles homens, e aqueles homens com aquelas roupas estragadas, cabelo sem pentear, as roupas rasgadas, as botas também. Então chegaram até Josué, e Josué, o que vocês querem? Olha, nós sabemos o que está acontecendo, nós sabemos das suas vitórias, do que Deus tem feito no meio de Israel, e nós estamos aqui para fazer um acordo com vocês, queremos fazer uma aliança com vocês. Aí o Josué, não podemos. Nós temos um estatuto do Senhor, nós temos a lei do Senhor. Ao que eles disseram, não somos daqui, viemos de longe. Aí fizeram toda essa farsa. Aqui, versículo 4, ó. Usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores. E tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borulento. Eles estavam como? Estavam fingindo que não eram dali, mas na verdade eles eram. Josué já era um soldado experiente, irmãos. Ele ficou desconfiado. Vamos ver aqui, versículo agora 7. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitai no meio de nós? Como pois faremos concerto convosco? Compreendeu? Eles já estavam desconfiados ou não? Olhe para mim aqui. Não tem certas coisas que a gente desconfia logo? Tem certas promoções, irmãos, já dá para desconfiar. Aí você tem que ser uma pessoa que questione, saiba primeiro se aquilo ali é realmente o que estão prometendo, para não ser enganado. Vamos ver aqui, não desmarca o livro de Josué, mas vamos até o livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, procura aí, Êxodo 34. Pastor, onde o senhor quer chegar? Daqui a pouco eu vou dizer. Tem duas coisas que nós vamos descobrir hoje. Aliás, que nós sabemos que temos que fazer, mas muitas vezes nós não fazemos. E acabamos por sermos enganados. O diabo, ele age sempre dessa forma. Ele não vai chegar para você assim, olha, eu sou o diabo, eu vou para o inferno e quero levar você também. Ele fala assim? Não. Vamos lá. Êxodo 34, versículo 15. Quem encontrou? Diz assim, ó. Para que não faças concerto com os moradores da terra,
e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios. Então, qual era a ordem de Deus? Sem acordo. Com essas pessoas daqui, não façam acordo. Vamos dizer, irmão, só um exemplo. Que você morasse em outro bairro, aí você viesse morar aqui no Conjunto Ceará. Aí Deus falasse para você, olha, quando você chegar no Conjunto Ceará, não é para fazer amizade com ninguém. O pessoal lá é falso. O pessoal lá mente. Eles sacrificam a outros deuses. Era essa ordem. É como se você vai para um lugar, irmãos, e você já conhece as pessoas dali. Você tem que ficar pelo menos atento às coisas, sim ou não? E ter cuidado com certos elogios, com certas promoções. Isso a gente tem que sempre ter cuidado. Então a ordem era essa. Vamos voltar. Livro de Josué 9. Volte de novo para o versículo 7. Encontraram aí? Amém? E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitai no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós? E de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Esse nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ele aqui, agora já seco e borolento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos, e essas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Olhe para mim aqui. Então, eles estavam desconfiados. Por quê, irmãos? Eles estavam em Canaã. Ali, eles não poderiam confiar em ninguém. Então, quando aqueles homens chegaram, eles perguntaram: vocês moram aqui? Se moram aqui, não tem acordo. Não, nós viemos de longe. Aí, fizeram todo aquele teatro. Pastor, e aí? Eles aceitaram aquele acordo? Quem acha que eles aceitaram? Levanta a mão aí, quem acha que eles aceitaram? Não aceitaram, né? Aliás, não deveriam ter aceitado. Porque o que eu falei de tarde aqui foi exatamente isso. O Josué era uma pessoa experiente ou não? Aquele caso do Acã, eles tinham acabado de sair daquela grande confusão que matou algumas pessoas de Israel. Foi um caso dramático. Eles deveriam ter aprendido com aquilo ou não? A vigiar mais. É como nós, irmãos. Nós já temos certas experiências. Alguém já deve ter enganado você. Você já foi muitas vezes, se decepcionou em algumas situações. Pastor, eu já sou uma pessoa experiente, não vou mais me deixar enganar. Amém. O Josué deveria ser assim também. Mas vamos ver o que aconteceu. Versículo 14, ó. Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez com eles um concerto,
que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Olha para mim aqui. Eles fizeram acordo ou não? Deveria ter feito ou não? Não. Eu pergunto para você, o Josué era bobão? Não. O Josué tinha experiências? Tinha sim. Mas ele não vigiou. Quando eles falam aqui no versículo 9, eles dizem assim, e eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama, e tudo quanto fez no Egito. Olha, nós viemos de longe, porque nós sabemos que vocês são guerreiros ferozes, vocês venceram a batalha, o Deus de vocês é poderoso. Eu pergunto para você, só a maneira de falar dessa forma, eles não já deveriam estar desconfiados, não? Esses elogios. A pessoa pode elogiar você? Pode. Mas, irmãos, desconfie desses elogios que são além do que deveria ser. Olha, nós sabemos que vocês são poderosos, vocês têm vencido. Aquilo ali, amados, foi lá no ego deles. O ego, o que mais? A vaidade da pessoa. E o principal, está aqui, o principal está aqui, no versículo 14. Foi aqui, amados, a queda deles foi aqui. Versículo 14, Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão, e não pediram conselho à boca do Senhor. Está vendo? Primeira coisa, tomaram da provisão. O que é isso? As riquezas. Acredito que aqueles homens conversando com Josué e com os príncipes, olha, nós sabemos das suas vitórias. Israel é realmente poderoso. Inclusive, Josué, olha aqui, tragam aqui os presentes. Compreendeu? A provisão, tragam aqui. Olha, nós temos roupas especiais para os comandantes, tragam aqui. Olha, esse mel aqui, eles foram nessa conversa, esqueceram o ponto principal. Deu para entender como é que o diabo faz? Aqui é o próprio diabo, irmãos. Olha, George, está aqui. Essa nata aqui, quando você coloca na boca, meu amigo, rapaz, eles fizeram teatro e conseguiram tirar a atenção deles. Quem está entendendo isso aí? Nós temos aqui presentes para todos os príncipes. Aí começaram a falar: Josué, vem aqui, esse pessoal aí é gente boa, viu? É a manipulação, irmãos. É dessa forma que o diabo trabalha, tirando a sua atenção. Eu pergunto, acontece isso ou não? Irmãos, essa nossa falha de atenção acontece, o diabo parece que ele faz um trabalho que acontece exatamente quando você está apressado em algo, você está fazendo outra coisa. Talvez o Josué estava preocupado em resolver outros assuntos. Então o diabo usou tudo isso. E outra coisa, principalmente, eles não tomaram conselho do Senhor. Esse foi o erro maior. E o incrível, amados, veja aqui, no versículo 16. Aqui, E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Quantos dias, irmãos? Eu pergunto para você, eles não poderiam esperar, não, esses 3 dias? Olha, nós podemos até fazer acordo com vocês, mas vamos primeiro saber realmente quem são vocês. 3 dias só, irmãos.
Já descobriram que aquelas pessoas moravam ali, mas não tinha mais jeito. Há situações, amados, há acordos que a gente faz, que a gente vai ter que viver debaixo daquele jugo, até quando Deus quiser. E a pessoa ela é enganada facilmente. Em primeiro lugar, essa coisa da provisão, de você receber um presente, um elogio exacerbado. Quando você notar, amados, que aquele elogio não é normal, desconfie. Desconfie, porque o diabo ele trabalha sempre dessa forma. Lá no teu ego, a tua vaidade. 3 dias depois, já descobriram que era mentira. E aqui no versículo, para você ver como é que ele faz, ó. Versículo 18. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pela que toda congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocá-los. Já houve o que ali? As brigas. Vocês receberam presentes. Não foram eles? Os príncipes, amados, que a Bíblia diz, são os principais, os assessores do Josué. Eles que receberam a provisão. Aí a congregação foi para cima de quem? Deles, para trazer o quê? A divisão no meio do povo. Olha como Satanás faz. Vocês receberam presentes, por isso que vocês estão protegendo eles. O diabo mesmo, ele fez toda a armação e ele mesmo acusa você. Foi você que recebeu. Olha, mas eu não sabia. Meu amigo, se você não sabe, pesquisa no Google. Irmãos, não existe essa coisa de não sabia. Procure saber. Não faça logo acordos. Pastor, mas parecia ser uma coisa tão boa. Não tem aquela história? Essa Coca-Cola aí é Fanta, pastor. Não vá nessa não. Ah, pastor, parecia um negócio tão correto. Era uma promoção, pastor. Pois é. Você comprou gato por lebre. Porque você não soube esperar e não consultou ao Senhor, não pediu, amados, a orientação de Deus. Amados, todas as vezes que você for fazer algo, peça a orientação de Deus. Eu vou dar só um exemplo para você. O exemplo do próprio Samuel. O Samuel, ele entrou na casa de Jessé para ungir o novo rei em Israel. Eu pergunto para você, ele iria ungir a pessoa certa ou a errada? Eu estou falando de quem? Do Samuel. Eu estou falando de quem? Do Josué. Eu fico impressionado, irmãos, que o diabo consegue manipular essas pessoas. Eu não estou falando de um bobão aqui não. Estou falando de uma pessoa que tinha experiência já em guerras. Ser enganado facilmente. Irmãos, se você não sabe, esse acordo aqui custou caro para eles. Porque agora eles não poderiam nem tocar essas pessoas. E esses povos, os gibeonitas, viveram no meio deles. Trouxe um problema grande na época do Saul, que ele matou os gibeonitas. Aí veio uma praga sobre Israel, por causa da morte dos gibeonitas, porque eles tinham um acordo. Aí vieram cobrar de quem? Do novo rei, de Davi. Davi, nós queremos a cabeça de 7 homens da família de Saul, porque eles quebraram o juramento conosco. E Davi teve que dar, para quebrar
aquela maldição. Por quê? Por causa dessa aliança. Lembra do Abraão? Que tinha a promessa do Senhor, que a sua posteridade seria como as estrelas do céu. Ele não soube esperar. E a sua esposa, a Sara, falou para ele: Abraão, nós temos uma serva. E dali nasceu o Ismael, os ismaelitas. Essa guerra, amados, existe até hoje. Os muçulmanos e os judeus, por causa dessa disputa de família. Eles querem para eles dizem que eles são os verdadeiros descendentes de Abraão, porque o Ismael era o filho primogênito. Então essa disputa existe até hoje por causa de quê? Por causa que eles não souberam esperar. Eles foram apressados, mas Deus fez assim, eu sei, mas espere, irmãos, espere o momento certo. Não faça, amados, acordos, não compre nada sem antes esperar o Senhor falar para você. Pastor, mas é o negócio da China. Pois é, você pode se dar mal. Vamos ver aqui, Provérbios 14 e o versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Amém, irmãos? Diz assim, ó: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. O primeiro erro deles foi ter aceitado a provisão, aceitado aqueles presentes que eles trouxeram. Eles já tinham armado tudo, irmãos. Vamos elogiá-los, vamos dar presentes para eles. Depois que eles fizerem o acordo, eles não podem mais ir contra nós. Aí a gente revela quem nós somos. O diabo é dessa forma. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, aqui ele fala sobre a avareza. Cuidado, amados. Dinheiro nem sempre é tudo. Não venda a tua alma, vamos dizer assim. Espere um pouco, o momento certo das coisas. Porque se Deus deu a você algo, ninguém pode tirar. Capítulo 6 e o versículo 7, quem encontrou? Ele diz assim, ó: porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Está vendo aí, ó? É sempre a mesma história. E ele chamando a atenção, depois de milhares de anos, ele está chamando a atenção de outro jovem, que era o Timóteo. Timóteo, tem cuidado, para você não cair em tentação. Ele diz, ó: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Amém? Então tenha cuidado, amados, com essas promoções, com esses elogios exagerados. Espera, confirma com o Senhor. Como faz isso, pastor? É quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus. Amados, o Espírito Santo de Deus, ele chama a tua atenção. Mas tem uma força, parece que é maior. Às vezes Deus deixa acontecer isso, viu, irmãos? Para você aprender. Existe a vontade permissiva de Deus, que Deus deixa você tomar algumas atitudes para você aprender. O Josué teve que aprender
Os gibeonitas teve que viver no meio deles, já acabou a história, não tinha mais como voltar, e todo dia o povo reclamando dele. Ah, Josué, você aceita qualquer coisa? Aí você vai viver a vida todinha, a pessoa acusando você. Compreendeu? Isso aí é a vontade permissiva, mas existe a vontade soberana. Tem certas coisas, amados, que Deus não vai deixar você fazer, nem que você queira fazer. Essa é a vontade soberana. É como se o meu filho, hoje o Samuel já está do meu tamanho já, mas quando ele era pequeno, a vontade permissiva, vamos dizer assim, ele poderia sair comigo, aí falava assim, pai, me dá um picolé. Aí eu falei, a tua mãe disse que não é para dar. Pai, mas só está eu e o senhor aqui. Olha, eu vou te dar, mas não fale para tua mãe, que depois sobra para mim. Isso aí é a vontade permissiva. Mas qual é a vontade soberana? Eu estou com ele aqui, ele fala, pai, deixa eu atravessar a Avenida A aqui sozinho. Você acha que eu vou deixar? Isso aí é a vontade soberana de Deus. Então, ele até deixa, amados, que você caia nessas enganadas do diabo, que você seja enganado pelo diabo, só para você aprender. Mas é para aprender. Porque se toda vez, amados, se você se deixar enganar, o Espírito Santo fala com você e ele fala assim. Ele chama a tua atenção sim. O Espírito Santo, o que ele não faz é obrigar você a obedecer. Mas falar o caminho que você tem que andar, ele fala ou não fala? Fala sim. E você tem que ter também discernimento. Discernimento, amados, é um dom espiritual. O que é discernir? É se aquela coisa é certa ou errada. Se vai fazer bem ou vai fazer mal. Se está agradando a Deus ou não está. Isso aí é um dom espiritual. Que o Senhor, Ele quer dar a quem deseja. Que o apóstolo Paulo disse que você deve buscar os melhores dons. E o dom, amado, do discernimento espiritual é um dos melhores dons. Para você não se meter em encrencas. No nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos ficar de pé e aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda forte. No nome de Jesus.